stars on the pavement. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na sede da Malco, em Foz do Iguaçu, para nós transmitirmos ao vivo para vocês sobre as nossas ceras, as ceras da Malco. Todas as terças agora nós estaremos aqui junto com vocês para nós esclarecermos alguma coisa, algumas dúvidas que vocês tiveram sobre os próprios produtos da Malco, sobre a linha da Malco, que nós temos uma linha tão completa, mas muitas vezes surgem algumas dúvidas, algumas situações que vocês que usam até mesmo os nossos produtos, até mesmo quem não usa, tem certas dúvidas a respeito dos nossos produtos. E nós criamos essa página Malco ao vivo para vocês verem todas as terças junto de nós, para nós solucionarmos essas dúvidas, tirar todas as dificuldades, muitas vezes até mesmo o próprio uso dos produtos, para que venhamos a cada dia ter essa parceria, esse vínculo mais junto com vocês e vocês possam utilizar cada vez melhor os nossos produtos. Hoje, nessa terça-feira, nós vamos começar falando para vocês sobre as nossas ceras em pastas. Nós temos a cera Imperial Pasta Wax Melancia, uma cera em pasta, e nós temos a Blueberry. São as duas ceras em pasta da Malco que nós temos. Se vocês tiverem alguma pergunta já sobre elas, quem já usa, você já pode ir perguntando para a gente vai respondendo e depois a gente já vai esclarecendo mais sobre cada uma delas. Pessoal, eu vou estar aqui com vocês também, creio que todas as terças, né? Meu nome é Luciane e eu vou fazer o papel mesmo de intermediar, ver as perguntas de vocês, né? Então, as dúvidas que vocês tenham sobre as ceras, hoje é o dia, pessoal. Vamos passar aqui. Inclusive, eu já tenho algumas perguntas que nós recebemos por e-mail, eu estarei passando para o Joel. São perguntas realmente muito relevantes, né? E, enfim, o nosso endereço no Facebook, né? É o Malco Pro e também estamos no Instagram, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos interagir para poder fazer isso, nossa rotina, todas as terças-feiras, para a gente poder estar conversando, tá bom? Ok, pessoal. Luciane, tem alguma pergunta já para nós? Tenho sim, olha só. Nós recebemos por e-mail o Fernando Tavares. Ele disse que usa a cera Blueberry e pergunta realmente qual que é a diferença entre a Blueberry e a Imperial Wax Watermelon. Bem, pessoal, das duas ceras em pasta que nós temos, a grande diferença seria a quantidade de polímeros que uma tem e a quantidade de carnaúba. Essa é a diferença de uma e da outra. A nossa Blueberry, ela contém uma quantidade maior de polímeros, porém uma quantidade menor de carnaúba. E a Imperial Wax Melancia tem uma quantidade maior de carnaúba e menor de polímeros. Esse seria, vamos dizer, uma das grandes diferenças. Quanto a aplicação é simples, as duas, vamos dizer, tem uma aplicação fácil, mas a grande diferença entre uma cera e outra seria a quantidade de polímeros sintéticos de uma em relação à outra. Esse seria, vamos dizer, a diferença básica. Em relação de brilho também, existe uma grande questão no brilho. Pelo significado de uma cera conter mais polímero sintético, ela vai dar uma maior profundidade nos carros de cor clara. E a cera que tem mais carnaúba, ela vai ter uma maior quantidade, vamos dizer, de reflexão na situação, dando aquele aspecto de brilho molhado nos carros de cor escura. Então esse seria, vamos dizer, uma das grandes diferenças das duas ceras em pasta da Malco. Mais alguma pergunta, Luciane? O Elias Tosi, então, mandou um bom dia. Bom dia, Elias. É um prazer ter você conosco. Bom dia, Elias. Tudo bem? Temos sim mais uma pergunta que recebemos antes por e-mail. O João Carlos de Cascavel nos pergunta qual que é a durabilidade dessas ceras em pasta. A durabilidade das ceras em pasta, existe, como dizer, muitos mitos sobre ceras, sobre a situação de durabilidade de ceras. As nossas ceras, a durabilidade máxima que se contém na sua melhor quantidade sobre o carro, na durabilidade, seriam 90 dias. E a gente acredita, sabe assim, que não existe nenhuma cera no mercado nacional até que tenha uma durabilidade maior do que 90 dias. Às vezes se fantasia muitas datas, muitos números, que dura às vezes maior tempo, mas existe, vamos dizer, muita história a respeito de ceras. Porque na totalidade uma cera dificilmente vai conseguir durar mais do que 90 dias sobre um carro. E a nossa está nesse limite de 90 dias. Então esse, vamos dizer, seria uma situação de durabilidade das ceras da Malco, principalmente as ceras em pastas. Como eu comentei com vocês, às vezes
Existem vários comentários, a cera dura 1 ano, dura 8 meses ou coisa assim, mas a gente sabe que às vezes cria-se muito marketing em volta dessa situação de datas, e o objetivo nosso da Malco muitas vezes é esclarecer, vamos dizer, esses mitos, essas histórias que existem, que uma cera pode durar mais do que 90 dias sobre a lataria de um carro. Então a nossa, na sua totalidade, 90 dias na lataria de um carro, ela vai ter, vamos dizer, uma garantia que vai chegar a esse tempo. Luciane? Previamente também o Rodrigo de Cuiabá, ele nos mandou a seguinte pergunta: quantos carros rende uma lata, por exemplo, da Imperial Ox Watermelon? Esse detalhe da quantidade de carros que isso pode ser feito, a gente sempre cria, vamos dizer, uma certa expectativa, mas aqui nós não estamos, digamos assim, para esse tipo de situação, porque mediante a aplicação, existem aplicadores que às vezes exageram um pouco na quantidade de cera. Mas existe uma situação, não é a quantidade de cera que você vai aplicar na lataria do carro que vai fazer a diferença, porque você vai remover ela com a flanela, você vai tirar, vamos dizer, vai ilustrar, o que for ficar na lataria do carro, o que for ficar é a mesma quantia. Então, se fazer a aplicação de uma maneira correta, ela vai chegar numa média de 150, 170 carros com facilidade. Isso a gente dá, vamos dizer, essa garantia. Se você usar ela de uma maneira correta, ela vai conseguir chegar até essa quantia. Até alguns clientes nossos, inclusive, eles chegam até a falar que chegaram a aplicar em até 200 carros aplicação geral. Então a quantidade, vamos dizer, o rendimento dessa cera em matéria de custo-benefício é incomparável ao que existe no mercado. A durabilidade é muito grande e a quantidade de carros também que ela pode ser aplicado é também muito grande. Ok, vamos lá, gente. Então tem mais uma perguntinha aqui, ó. O Cláudio, aqui de Foz do Iguaçu, ele tem estabelecimento e ele pergunta para o Joel, na verdade tudo isso foram perguntas que a gente recebeu durante a semana. Ele pergunta sobre o aplicador, Joel. Tem algum aplicador melhor ou não para se aplicar cera, aplicador de cera, né? Tem alguma coisa específica que você pode falar sobre isso? Bem, a gente até acabou trazendo o nosso aplicador junto, né? E como a gente está falando da nossa cera, a gente tem o nosso aplicador de cera da Lake Country para a gente usar nas nossas ceras da Malco. Qual que é o grande diferencial desse aplicador? Ele é uma espuma maciça, ele é anatômico, ele não vem a deformar. E um grande detalhe, ele tem essas vulcanizações na espuma que faz com que não seja absorvido o produto nessas partes que está vulcanizado. Para quê? Para que haja um rendimento maior da própria cera. Você aplica a cera no aplicador, depois quando você for usar ele, vocês não precisam estar passando cera toda hora, colocando cera toda hora no aplicador. Ele vai criar um depósito nessas partes vulcanizadas, que você acaba, quando você usa, você aperta ele e, vamos dizer, ele libera essa cera que estão nos depósitos para que haja um rendimento da cera. Aí, como a gente comentou, o aplicador com a nossa cera que realmente vai fazer a grande diferença do rendimento da própria cera. Então, o aplicador de cera que a gente usa é esse. É diferente, vamos dizer, da maioria do que existe no mercado, que eu já comentei. Ele é um aplicador maciço, ele é anatômico, ele não é aquela situação de ter uma espuma de um lado ou do outro, mas ele é totalmente maciço, com espuma macia e com essas vulcanizações para ter o maior rendimento da própria cera. E a remoção, né? Não sei se tem essa pergunta aí, mas já deve ter alguma situação de o pessoal às vezes perguntar: e como que eu faço para aplicar essa cera? Aplicação, remoção. A remoção é simples, assim como a aplicação também é. O interessante é aplicar peça por peça, aplica sobre a peça em linhas horizontais ou verticais, procurar não aplicar em linhas circulares, e aplicou numa peça, remove com a flanela. Depois de alguns minutos, você pode fazer o lustramento dessa cera. Esse é o grande diferencial dessa cera. Você acaba, vamos dizer, removendo a cera e depois você pode lustrar ela para dar um brilho maior, para realçar realmente, vamos dizer, a luz que reflete sobre a pintura do próprio carro. Luciane? William Gordion, grande parceiro nosso aqui de Foz. A durabilidade depende muito do cuidado com a lavagem e tratamento anterior à aplicação. Algum tratamento que tenha que ser feito, ele pergunta, né? Então, cuidado com a lavagem para ela durar mais e tratamento anterior. Procede, Joel,
alguma cuidado antes e depois da aplicação da cera? Com certeza, William, com certeza que procede. Você, digamos assim, aplicar a cera sobre uma superfície contaminada, automaticamente ela não vai ter uma aderência sobre a lata como deveria ficar. Então esse prazo de 90 dias ele automaticamente estaria sendo reduzido. Então essa preparação na lata do carro é muito interessante quando se for aplicar uma cera, fazer a descontaminação da lataria do carro para aplicar a cera do carro. E sobre a durabilidade da cera, essa manutenção, esses 90 dias de durabilidade da cera, vai muito da como a pessoa lava esse carro. Muitas vezes se aplica essa cera e depois de aplicada a cera se usa produtos com alta alcalinidade, produtos à base de soda ou assim por diante, como nós sabemos, automaticamente vai acontecer de ser removida essa cera da lata do carro. Então o interessante é reaplicar. A parte de lavar o carro, dos cuidados de como se lava esse carro, com certeza que vai implicar diretamente na própria durabilidade da cera. Então esse cuidado na parte de lavar o carro é muito importante. Como comentei, a preparação da lata do carro, às vezes não é simplesmente aplicando a cera sobre a lataria do carro, que ela não vai ter uma aderência suficiente. Então esses detalhes, esses cuidados da parte profissional é muito interessante, mas não significa que às vezes você que está em casa, na sua casa, não pode aplicar no seu carro também. Você pode aplicar no seu carro, desde que você faz uma limpeza correta do carro, lavou ele bem lavado, você aplica a cera, ela tem facilidade também de ser usada na casa. A pessoa às vezes que não leva num profissional assim do ramo, ele pode usar na casa dele também essa cera, que ela não tem dificuldade nenhuma, é muito fácil de aplicar e remover. O interessante, a gente sempre comenta, é o mínimo o carro está limpo, né? O mínimo o carro está limpo, não aplicar sobre a lataria do carro com sujeiras e contaminações assim por diante, para ter uma durabilidade maior. Renato Garcia mandou um bom dia para você. Bom dia, Renato. E o Júnior Ferreira também, Júnior Ferreira, né? Bom dia, Júnior. Ele pergunta: no caso de um carro que tenha pintura PU sem verniz, existe algum produto que faça a remoção da camada queimada? É o Júnior. É o Júnior Ferreira. Júnior Ferreira, o detalhe é esse. Geralmente a pintura PU, ela degrada, a queimadura, vamos dizer, dessa tinta, ela acontece naturalmente e existe a remoção. Você entra com um processo de polimento, com compostos normal. É natural, muitas vezes, você ver essa parte queimada sobre o PU, né? Pelo seguinte, ela não tem o verniz como proteção, então acontece a queimadura direto sobre a cor do carro. Então existe como você remover essa parte queimada. Se existe uma quantidade de PU, você remove essa parte queimada no processo de polimento normal. A gente tem os compostos, tem as boinas adequadas. Para a pintura PU, inclusive, a gente tem um material exclusivo para esse tipo de pintura, então não tem dificuldade, se remove sim e se dá, vamos dizer, um aspecto de novo novamente na pintura PU. E daí depois a aplicação de cera para proteger esse PU novamente. Então seria bem... na verdade, vamos fazer uma transmissão justamente, né, Joel, sobre tintas PU, que realmente é uma dúvida muito frequente, sempre chega a nós esse tipo de pergunta. Com certeza vamos fazer, inclusive na prática, alguma coisa para vocês acompanharem aqui com a gente sobre esse detalhe, tá bom? Então é isso, Joel. Tem mais alguma coisa aí para falar sobre as nossas ceras em pasta? Algum comentário a mais? Enquanto a gente está esperando as perguntas, pessoal, vocês que estão nos assistindo, mande suas perguntas pra gente, tá bom? E faça as considerações, Joel. Bem, pessoal, a gente só tem, vamos dizer, agradecer vocês que estiveram ao vivo com a gente. A gente começou hoje com as ceras em pastas. Como vocês podem ver aqui, o próprio Thiago pode mostrar para vocês, a linha de ceras da Malco é muito grande e a gente vai dar uma continuidade nos próximos vídeos, né, nas próximas transmissões, da gente falar de todas as ceras, das características de cada um, da qualidade de cada uma delas, para que vocês venham tirando essas dúvidas. Como a gente hoje, vamos dizer, está começando essa situação, vamos dizer, de nós estarmos ao vivo com vocês, junto de vocês, a gente escolheu essas duas ceras em pasta para explicar para vocês, né? Não sei se o Thiago já mostrou dentro delas, né?
para explicar para vocês sobre as ceras em pasta da Malco, mas nos próximos a gente já vai passar para ceras líquidas, para ceras em creme. A grande diferença do nosso selante de pintura em relação às ceras, a qualidade de cada um deles. Então a gente vai toda terça-feira estar junto com vocês aqui para a gente ter essa comunicação direta com vocês. Nós sabemos que às vezes vocês vão ver depois, né, essa transmissão mesmo que ela vai ficar, né, aí na nossa página, vocês podem ver depois. Se surgir mais perguntas sobre as próprias ceras, vocês podem mandar para a gente vai estar aqui à disposição para responder para vocês, mas o objetivo é tirar todas as dúvidas e nós temos esse contato direto com o nosso cliente Malco e até mesmo aqueles que ainda não são os nossos clientes, para que possam vir a ter a nossa marca, ter os nossos produtos, para que venha a cada dia facilitar o seu dia a dia. Então, da minha parte, né, mais uma vez agradeço vocês e esperamos na próxima transmissão. Vou passar para a Luciana, ela também vai fazer as suas conclusões. Então, o Amarildo, da Casa do Chapeador, ali de Cascavel, é um prazer, viu, saber que você está transmitindo aí na sua empresa essa transmissão. Na verdade, esse é o nosso objetivo, aproximar a Malco cada vez mais de você. Então, antes de finalizar, Joel, você pode, então, uma última dúvida que a gente tem aqui do Denis. Sempre uso buff, mas depois que uso o Light Finish, volta tudo micro risco. Pode me explicar melhor qual o modo correto? Né, vamos responder o Denis. Com certeza teremos aí uma transmissão voltada aos compostos, né? Mas vamos responder o Denis para a gente poder finalizar a nossa transmissão. Bem, Denis, esse detalhe de usar o Buff Light, depois voltar os micro riscos, a situação do Light Finish, até bem interessante você ter comentado que você usa o Light Finish. É um produto, vamos dizer, com compostos abrasivos um tanto quanto grandes, mesmo ele pode ser usado como ilustrador, então a técnica muitas vezes de ser usado o produto tem que se cuidar muito na pressão que se dá com esse produto para que não aconteça esses micro riscos. A gente pode falar para você aqui, né, mesmo sem ter visto, às vezes até sem saber com que boina que você está usando, tenta reduzir um pouco a pressão que você está dando nessa boina com esse Light Finish e aumenta um pouco o giro. Você pode fazer esse teste lá, você pode ter certeza que já vai dar uma grande diferença. E depois automaticamente a gente vai ter um contato mais direto com você para saber que boina que você está usando, qual que é a sequência que você está fazendo de boinas e assim por diante. Mas a primeiro passo na situação do próprio Light Finish, que é o nosso composto polidor, se aumenta um pouco o giro da boina e diminui um pouco a pressão. Se você usar às vezes com pressão baixa e, digamos assim, um pouco de pressão, ele pode vir a causar micro riscos. Então esse seria o grande detalhe do Light Finish. É um produto, vamos dizer, que ele remove com facilidade os riscos deixados pelo buff, só que tem esses detalhes na parte de uso dele. Então seria isso, mas a gente vai manter um contato mais direto com você para solucionar todos esses problemas também. Então, para finalizar, Sidmar, Ana Cláudia, valeu, falou assim, Joel, tamo junto. Obrigado. O Takal falou top, grande abraço, Joel. Abraço. E o Murilo Nunes também está perguntando qual produto para descontaminar a pintura em casa. Voltando àquele assunto, né? Em casa, o que ele usa para descontaminar então a pintura antes de aplicar a cera? Seria, vamos dizer, o uso do Claybear, seria o natural, mas a gente tem um produto de limpeza para fazer a própria lavação do carro, a limpeza do carro. A gente tem o Ultranges Orange, que seria um desengraxante, que ele vai tirar todas aquelas ceras, vamos dizer, aqueles produtos, vamos dizer, que às vezes estão depositados sobre a própria lata do carro. Então o Ultranges Orange, para fazer a limpeza da lataria do carro, é muito interessante, que ele praticamente descontamina o carro 100%. A não ser que tenha alguma pulverização, algum resíduo ferroso nessa lataria do carro, aí seria necessário usar um Claybear. Mas se não tiver esse tipo de situação em matérias de sujeiras, de ceras, que tiver depositado sobre a lata do carro, o nosso Ultranges Orange consegue dar conta de tudo e resolver e preparar a lata para ser aplicada a cera. É isso aí então, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com certeza terça-feira que vem estaremos de volta. E é isso aí, Joel. Ok, pessoal, muito obrigado a todos. Esperamos vocês na próxima terça, que possamos estar juntos. E vocês que tiverem as vossas perguntas, vocês podem ir mandando para nós durante a semana também, que nós vamos estar falando da linha de ceras em creme da Malco. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.